Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Estamos falando sobre fé na política, e sempre lembro para vocês que eu retiro o conceito de fé de um tratado sobre política escrito por Platão, em que Sócrates descreve a fé como uma etapa do conhecimento. Aí você tem a suposição e a fé como opiniões, e o entendimento e a ciência como inteligência. Opinião para ele é uma certeza temporária, e inteligência é uma certeza mais duradoura, Opinião é temporária porque ela está associada à aparência das coisas, e a inteligência é uma certeza mais duradoura porque está associada com a essência das coisas. Então, dito isso, a gente percebendo que a fé é uma etapa do conhecimento, são pistas que a gente vai seguindo, então, assim, de uma certeza temporária para outra certeza temporária, até a gente transitar do visível para o invisível, E nisso a gente, percebe que não existe nenhuma contradição entre o Evangelho e o conhecimento, entre o Evangelho e a filosofia, entre o Evangelho e a ciência, Na verdade, o Evangelho é um dos maiores entusiastas da ciência, E assim, não por acaso, um amigo meu que sempre assiste os vídeos, me deu de presente um versículo de Oséias, que ele fala assim que por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Então, assim, essa instrução dos profetas, com relação que essa vida em abundância, a Zoé em abundância que Jesus nos oferece pelo Evangelho, ela é, assim, já, parte do ideal, do judaísmo, sendo ali do anunciado pelos profetas, Então, assim, e a gente vê, que o povo judeu é um povo bastante dedicado, à aprendizagem, Eles alfabetizam os seus filhos em casa, Eles têm até uma metodologia de alfabetização, que é fazer doces, em formato das letras, para as crianças terem essa intimidade com o alfabeto, desde pequena e de uma maneira lúdica, saborosa, Para quê? Para que as pessoas possam estar sempre se dedicando, à reflexão das escrituras, Então, assim, uma metodologia científica que o Evangelho também traz é o vigiar e orar. Vigiar é você observar as coisas que estão ao seu redor, os fenômenos, e orar é você refletir, pedindo a compreensão do Espírito Santo, para você ter esclarecimento, dos fenômenos que estão ao nosso redor e a gente participar, desse presente que é a criação, e nisso a gente despertar a gratidão pelo Criador, e através dessa intimidade com o Criador a gente expandir a nossa generosidade, Então, assim, é muito importante, a gente estar alfabetizando as crianças, desde cedo, Então, assim, a gente precisa estar sempre, trocando, essas opiniões sobre o Evangelho, Esse meu amigo, assim, é uma pessoa que eu admiro bastante. Ele há muito tempo ele estuda, as escrituras, E assim a gente concorda, em vários pontos, a gente discorda em vários pontos, Mas ele também está me ensinando, a gente trocar essas opiniões, Como ele sempre é uma grande testemunha do Evangelho no seu comportamento, Com respeito e doçura, Então, assim, a gente percebe que, assim, é tendo essa diversidade, de opiniões, que um vai mostrando aspectos
que não tinha sido percebido por outro, né? Que a gente vai engrandecendo, né, a nossa compreensão das coisas e também diminuindo nossa ansiedade, diminuindo muitas das nossas angústias, né? Porque a gente vai percebendo que a igreja, né, a comunidade de pessoas que se dedicam ao evangelho, né, que buscam o reino de Deus, né, assim, ela é presente, né? Então, assim, é muito gratificante, é muito gostoso isso, né? A gente viver essa comunhão, né? E assim, né, lembrando, né, de que por falta de conhecimento, né, foi destruído o meu povo, né, que diz Oséias, a gente não pode esquecer que nós somos descendentes, né, dos portugueses, né? E os portugueses tiveram, né? Portugal teve, né? Assim, no momento da sua maior glória, né? No momento da sua maior influência sobre, né, o mundo ocidental e oriental, né? Que assim, Portugal foi destruído, né? Por falta de conhecimento, né? E assim, e para esclarecer isso, né, o que mais impede o conhecimento é a idolatria, né? Então, assim, muitas vezes quando a gente tem uma resistência ao evangelho, né, a imagem, né, que a gente tem, a experiência que a gente tem, a memória de experiência que a gente tem, não é do evangelho, né? É da idolatria, né? Quando a gente tem assim uma resistência à fé, né, assim, porque assim, a imagem que a gente tem, né, a experiência que a gente tem, a memória que a gente tem da palavra fé, né, é de idolatria, né? Então, assim, quando a gente tem uma resistência à religião, a gente está sempre lembrando de idolatria, né? Então, a gente precisa distinguir bem essas coisas, né? Religião é um encontro, né, individual, né, das pessoas com o Criador, né? Então, assim, você pode participar de uma comunidade, você pode participar de de um clube de devoção, né? Mas isso não é religião. A religião é a sua intimidade, o seu encontro com o Criador, né? E você pode fazer isso, né, na sua solidão, né? Você pode fazer isso com a comunidade, assim, ampliando o seu conhecimento, né? Você só vai ter mesmo essa vivência religiosa, essa intimidade com o Criador, com a oração, né? Você pode louvar, você pode dançar, isso vai te fazer feliz, você vai fazer outras pessoas felizes, né? Isso é um dos objetivos mesmo, né? Da gente estar tendo esse encontro com Deus, né? Mas a gente tem que estar sempre, né, assim, prestando atenção que um clube de devoção, muitas vezes, ele se deteriora em clubes de conveniências, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E Portugal, né, teve a sua derrocada justamente, né, por má compreensão dessas coisas, né? Dom Sebastião, que era o rei, né, desejado por todos para continuar a dinastia de Avis, né? Ele foi impelido, né, assim, através da educação dele, né, a querer converter os muçulmanos, né, para a fé verdadeira, né, que seria a fé cristã compreendida ali pelos sacerdotes católicos que o educaram, os sacerdotes católicos que educaram, né, os reis e príncipes, né, da Espanha, do qual ele tinha um estreito parentesco, né, dos austríacos também, dos Habsburgos, né, o Sacro Império Romano-Germânico, né, que é essa mistura, né, dos sacerdotes com a realeza, né. Então assim, só que isso, né, toda essa resistência, né, é com a idolatria, né, e a idolatria fez Portugal, né, se perder,
né? Dom Sebastião, ele foi morto, né, na guerra, né? Depois o seu corpo foi embalsamado pelo rei de Marrocos, né? Depois desse corpo embalsamado foi resgatado pelo rei da Espanha, né? E só que seguinte, criou-se, né, uma outra idolatria, né? E assim, eu acho que essa idolatria ela é mais herege do que tudo que possa existir, né? Fizeram do Dom Sebastião um Messias, né? Uma imitação, né, grotesca, né, do Evangelho, né? Então, assim, o povo de Portugal, né, ficou esperando, né, a volta, né, do Dom Sebastião messiânico, né? E essa expectativa, essa idolatria foi conhecida como sebastianismo, né? Isso afetou muito, né, os brasileiros, né? E a nossa sociedade é afetada por essa idolatria até hoje, né? E aí nós tivemos um episódio muito traumático no Brasil, que foi a Guerra de Canudos, né? Então, assim, a gente percebe que, e não só Canudos, né? Assim, pelo pouco que eu sei, o contestado também foi motivado pelo sebastianismo, né? Aliás, essa idolatria, ela é, né, promovida pelos sacerdotes, né? Ela está muito vinculada aos interesses de colonização, né? Que foi a motivação do Dom Sebastião também, né? E dos outros reis que o antecederam e que sucederam, né? E assim, a gente vê que a monarquia, né? Ela assim, ela se alimenta dessa idolatria, né? Porque você precisa idolatrar o rei é um ídolo, né, que vai oferecer essa fé verdadeira a outras pessoas, né, no conceito totalmente distorcido de fé, né? E assim, a gente vê que tudo é uma história, né, formada para a conveniência, né, dos sacerdotes e desses reis com ímpeto de colonização, né? E isso não tem nada a ver com o conhecimento, isso não tem nada a ver com o Evangelho, né? Porque o Evangelho é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E a vida em abundância não é a vida sujeita à ortodoxia, à opinião correta de um rei ou de um grupo de sacerdotes, né? É a livre expressão de várias opiniões, né? E a gente trocando essas opiniões com respeito e doçura, que é o Evangelho, né? Essa espontaneidade, né? Então, assim, e Jesus não instituiu nenhuma autoridade sacerdotal. Jesus fez os seus apóstolos mensageiros, né? Então, assim, a gente precisa compreender mais isso, né? Porque existem vários mitos, né? E aí o grande português Fernando Pessoa, né, que lamentou esse fracasso de Portugal, né? E Fernando Pessoa era uma pessoa muito espiritualizada, né? Ele abre um dos seus poemas, né, dizendo que o mito é o nada, né, e é tudo, né? E isso é, assim, muito importante com relação ao Evangelho, porque o Evangelho diz que tudo pode ser diferente, né? E até mesmo que tudo deveria ser diferente. E essa diferença, né, esse reino dos céus, essa vida em abundância, a gente vai conquistar com o conhecimento da verdade, né, e da liberdade. Então, é isso que a gente precisa buscar, né? Então, assim, vamos evitar, né, essa ortodoxia, essa opinião correta imposta por sacerdotes idólatras, né? Que aí a gente nunca vai poder ser livre, porque a gente vai, de uma maneira equivocada, estar sujeito à escravidão da idolatria. Cara, esclarecer para todos vocês, e a gente continua falando sobre fé na política com respeito e doçura.